Gente, hoje os cachorros aqui estão tudo doido, latindo até umas horas, mas vocês ignorem isso, tá? Foco. Então, vamos lá, gente, é só mesmo uma conversa, um desabafo, tá? Sincero, desse um ano que eu estou morando aqui em Portugal. Eu quero falar um pouco dos pontos positivos e os pontos negativos na minha percepção, tá? Lembrando que a minha experiência, é a minha forma de ver e a minha opinião, tá? Vamos lá, as partes que eu tive mais dificuldades aqui. Primeiro, e assim eu acho que foi o mais complicado para mim, foi a questão de moradia, tá? Dentro desse um ano eu me mudei várias vezes, muitas vezes mesmo. Eu acho que o total em um ano eu me mudei umas 7 vezes. Quando eu cheguei aqui, eu consegui uma casa, eu vim com os meus amigos, né? A gente conseguiu uma casa pra gente morar, só que foi lá no norte e não deu certo pra gente no norte de Portugal e a gente veio pra Lisboa, que é onde tem mais empregos, enfim, já vou falar sobre isso também. Mas eu me mudei muito porque eu me separei dos meus amigos, eu fui morar sozinha e eu fui morar em quartos. Quando a gente chega em Lisboa, foi muito mais difícil conseguir casa para morar, sabe? Casa para arrendar. Então, eu fui morar em quartos. E aí, nessa questão dos quartos, que é complicado, porque você morar em quartos aí no Brasil não é comum. Aqui é super comum, tipo uma república, talvez. Mas assim, você aluga o quarto, já tem uma família que mora naquela casa e aquela família aluga o quarto para você, entendeu? E, e aí aqui tem muito disso. E aí você vai morar naquele quarto, compartilhar a cozinha com aquela família, né? Claro, tem as regras, tem que sujou, limpou. Então você não vai se sentir em casa porque você tá alugando aquele quarto, aquele espaço do quarto é seu. Então é um pouco complicado. Por quê? Porque você convive com várias pessoas diferentes. Eu já morei em casas onde tinha árabes que nem falavam português. São diferentes culturas, entendeu? Não é só brasileiro, não é só português, não é. Tem várias nacionalidades, tem gente de todo mundo morando aqui em Portugal. Então, assim, essa experiência de ter que conviver numa casa onde você tem que se adaptar com o jeito das pessoas que moram lá, com a cultura, então é um pouco complicado. Para mim foi muito difícil porque no Brasil eu sempre tive minha casa, né? Eu morava com os meus pais, enfim. Então é um pouco complicado. A gente não vive muito isso, pelo menos na minha cidade, não tinha muito isso, sabe? Então, foi assim um ponto bem negativo para mim, bem negativo mesmo, porque tive que lidar com vários tipos de pessoas. E olha, gente, minha experiência foi bem complicada por conta disso, porque realmente tiveram pessoas muito loucas que eu que eu conheci, sabe? Também pessoas muito boas, tá? Por exemplo, só para vocês terem ideia, tive uma senhora que eu morei na casa dela, o quarto era maravilhoso. Só que ela não deixava eu cozinhar, ela tinha umas manias que não podia abrir a porta, que ela escutava fazer barulho, eu não podia sair de manhã para tomar um café na padaria, porque ela acordava e umas coisas assim de louco, sabe? Então essa parte muito complicada até você encontrar um lugar que você realmente se adapte é um pouco complicado. Mas é isso. A moradia eu acho que é uma das foi uma das partes mais complicadas assim que eu achei, negativa, né? Ok. Outra questão negativa que eu acho, talvez não é necessariamente negativo por um lado, mas também positivo por outro. Vou explicar por quê. A questão do trabalho, gente, porque assim, quem é, quem se dispõe, né, a ser um imigrante, a sair do seu país, a mudar, você tem que entender que você não vai mais fazer as mesmas coisas. Por exemplo, eu conheço advogados que eram advogados no Brasil, que tinha escritório e aqui trabalha na faxina, por exemplo, tá?
Então, assim, essa questão do trabalho é normal, a gente não vai fazer aquilo que a gente fazia no nosso país, vai trabalhar em subemprego, entendeu? Então, assim, é uma parte negativa por um lado, para quem está acostumado, né, com a sua profissão, mas também uma parte desafiante que eu acho que vale a pena. É algo, sei lá, novo, sabe? Enfim, essa parte dos empregos, aqui em Lisboa, né? Nós nos mudamos para cá, porque em Lisboa, cidade grande, é muito melhor para arrumar trabalho. A gente conseguiu trabalho muito mais rápido, só que foram trabalhos em subempregos. Faxina, entregador de. Entregador. Como é que é o nome? Motoboy, sabe? Eu também já trabalhei de motoboy. Motoboy aqui, motogirl, motoboy, chama estafeta. Acho feio esse nome, estafeta. Mas aí você trabalha nesses subempregos, sabe? Que, por exemplo, eu falo subemprego porque aí no Brasil, eu trabalhava na escola, era funcionária pública e tal, e aqui você tem que ralar e trabalhar com o que aparecer, sabe? E eu já tive várias experiências de trabalho e, assim, eu aprendi muito, sabe? A gente aprende, a gente muda, a mentalidade abre, sabe? Enfim, questão do trabalho, que também você tem que se adaptar. Transporte público. Gente, pra mim, é igual eu falei, a minha experiência e minha opinião. Pra mim, transporte público é uma porcaria em qualquer país. Detesto. Eu não gosto, detesto pegar ônibus, não gosto. No Brasil eu tinha moto, já tive carro também, mas eu não gosto porque eu acho tudo muito demorado, tudo muito. Apesar que assim, aqui funciona bem, os metros, os comboios, né, que é o trem aí no Brasil, tal, metrô, funciona, tem toda hora, às vezes tem greve também, mas assim, eu não gosto, sabe? Eu particularmente não gosto, tem os horários de pico, na verdade é igual aí no Brasil. Tá, só que assim, pra mim eu achei um pouco ruim, dependendo do lugar que você mora. Se você mora no lugar onde você tem que pegar, por exemplo, um ônibus, um metro, um comboio, fazer uma longa viagem, como já aconteceu comigo, para ir trabalhar todos os dias. Cara, isso é horrível. Mas no meu caso, como eu moro em quarto, tenho essa opção de mudança, por isso que eu me mudei várias vezes, de morar aonde mais próximo do meu trabalho. Então, eu fiz isso, até eu conseguir chegar mais perto do meu trabalho, fui me mudando. Então essa parte é melhor do que ficar pegando transporte, porque é chato. Mas fazer o quê, né? Até você comprar um carro, você tem que pegar transporte público. Pra mim, o que desse um ano, a questão da moradia foi o pior de todos pra mim, tá? E agora assim, as partes positivas, que aqui tem lugares maravilhosos que você pode conhecer. E também a parte positiva do transporte é que você com um cartão você consegue conhecer muitos lugares, tá? Por exemplo, a gente tem um cartão aqui que é o cartão navegante, paga 40 euros por mês e você pode usar o ônibus, né? Que é o autocarro aqui, o comboio, o metro e o barco. Ou seja, você pode viajar, né, dentro de Lisboa para vários lugares e usar esse cartão quantas vezes no dia você quiser. Essa parte é boa? Essa parte é boa, porque eu conheci várias praias no verão assim, sabe? Com esse cartãozinho navegante. Então, foi bem legal, sabe? Essa parte de conhecer os lugares. Da comida também, gente. A comida não é tão diferente, por exemplo. Se você quiser continuar comendo comida brasileira, você continua. Tipo, o arroz e feijão você encontra nos mercados, por exemplo. Tem umas coisas que é diferente? Sim. Por exemplo, feijão é enlatado, mas você consegue achar lojas brasileiras aqui. Então, assim, não fica tão diferente, sabe? As comidas em si também não é tão diferente. Por exemplo, o bacalhau com natas. Gente, que delícia, bacalhau com natas. Nossa! Eu me apaixonei pelo pastelzinho de nata. Nossa, pra mim
Cara, não tem igual, uma delícia, uma delícia. E essa parte do passeio, da comida, a questão também de possibilidades. Aqui eu conheci muitas pessoas de diferentes países. Estou em Portugal, mas a gente não conhece, não convive só com portugueses. Tem muitas culturas diferentes aqui, muitas nacionalidades. Eu conheci já pessoas de vários países. Então, assim, essa parte eu acho muito bacana porque você vai conhecendo um pouquinho de cada cultura, um pouquinho mais das pessoas de outros países. Isso eu gostei muito. E um ponto muito positivo é que a gente tem a chance de se legalizar aqui, né? Claro. E poder conhecer outros países. Eu ainda não conheci, gente. Ainda. Me aguarde que 2025 vai ser o ano das viagens. E eu vou compartilhar com vocês aqui tudo, tá bom? Mas assim, é legal que eu tava vendo o preço de uma passagem esses dias, por exemplo, para eu viajar daqui de Portugal para Paris, tava 60 euros ida e volta. Então não é tão caro e é acessível. Aí fica lá passeando, conhece Paris. É muito top, né, gente? Essa parte também pra mim é a melhor. Eu quero vivenciar isso na prática, tá? E daí depois eu falo melhor sobre isso pra vocês. Tá bom, galera? É isso. Gostaria de compartilhar um pouquinho aqui pra vocês dar a experiência, porque tem muita gente que pergunta pra mim e tal. Ai, como é que é morar aí? Vale a pena? E é isso, é um pouquinho só da minha experiência, tá? Se eu não tiver falado alguma coisa, depois vocês me perguntem aí, deixem aí nos comentários, que tô aqui pra compartilhar. É isso. Beijo!